Agora que vocês já sabem como libertar tabelas de arquivos PDF, a gente vai ver como libertar tabelas e listas de páginas web usando uma função do Google Sheets chamada Import HTML. Para isso, a gente vai usar dois exemplos, o primeiro de uma tabela disponível na Wikipedia e o segundo do site da Assembleia Legislativa de São Paulo. As duas tabelas estão linkadas no slide da apresentação do módulo que eu disponibilizei em PDF na seção de videoaulas lá do nosso curso. Antes da gente começar, vamos entender como utilizar essa função. Para ela funcionar, a gente precisa passar três parâmetros. O primeiro é o link, a URL da página que tem a tabela ou a lista que a gente vai extrair. E esse link, por ser um texto, ele precisa estar entre aspas. Em seguida, a gente precisa indicar se o que a gente está extraindo é uma tabela ou uma lista. E para a gente confirmar isso, a gente vai usar o Web Inspector que eu mencionei no vídeo anterior. Bom, o último parâmetro é o index ou índice, que é a posição que a tabela ou lista ocupa na página. Uma mesma página pode ter mais de uma tabela, e por isso a gente vai precisar explicar para a nossa função qual é a tabela daquela página que a gente quer extrair. Vamos ver na prática. Eu vou abrir aqui o meu primeiro link, que é esse dos indicados ao Oscar de melhor filme. Bom, nessa página aqui, o que a gente quer extrair é essa tabela que traz as informações de todos os indicados ao Oscar desde a primeira edição. E como é que eu sei se isso aqui é realmente uma tabela? Tem cara de tabela, tem cheiro de tabela, mas não necessariamente é uma tabela. Eu preciso checar, preciso confirmar isso, tá? E para fazer isso eu vou utilizar o Web Inspector. Só relembrando, o Web Inspector é essa ferramenta de diagnóstico que vem nos navegadores, né? E para a gente acionar essa ferramenta, a gente vai clicar com o botão direito e clicar em inspecionar. Aí depois de abrir o Web Inspector, para eu identificar se isso aqui realmente é uma tabela, eu vou acionar o meu seletor aqui no canto esquerdo do Web Inspector, tá? Ele vai ficar azulzinho aqui pra gente, e aí eu vou passar o meu mouse em cima do que eu acredito que seja uma tabela. E vejam, se eu clicar, ele vai direcionar para o pedaço do HTML que tem aquele elemento. E de fato, esse elemento é de uma classe tabela, né? Table class, e aí tem aqui o endereço do meu elemento. Então, de fato, a gente confirmou que se trata de uma tabela, e aí agora o que a gente precisa verificar é em qual área do site, né, em qual posição do site essa tabela se encontra. Para isso, eu vou acionar a busca dentro do meu Web Inspector, tá? Então, eu vou clicar em Command F ou Ctrl F, e aí vai abrir aqui esse meu campo de busca, e aí eu vou só digitar Table, que é exatamente a classe que eu estou procurando. Vejam que tem pedaços do HTML que tem a palavra table, mas não se refere à classe table, né? É basicamente um pedaço de uma palavra. Tá aqui editable, mas não é esse table que a gente está buscando. Então, eu vou continuar dando Enter para ele ir verificando outras partes do código HTML que tenham o termo table. E aí, percebam que eu chego a, de fato, um elemento que tem a classe table, né? Que é essa tabelinha aqui de cima, que a gente poderia nem ter desconfiado que era uma tabela, né? Mas esse box com informações iniciais sobre a página, de fato, é uma tabela. Eu vou seguir, eu vou continuar dando Enter aqui na minha busca. De novo, eu tenho um outro elemento que é uma tabela, que é esse box informativo aqui sobre a página, né? Então, a gente tem essa primeira tabela que vem aqui em cima, agora eu tenho essa tabela, que é esse quadradinho aqui no canto direito, e se eu continuar dando Enter, aí sim ele chega à tabela que nos interessa. Então, eu acredito que essa tabela esteja na terceira posição da página, a gente vai testar lá na nossa função. Vou entrar aqui no meu Google Sheets, tá? Eu só abri o Google Sheets e aí eu estou na célula A1, eu vou começar digitando igual, que é como eu indico que eu estou iniciando uma função, e aí eu vou buscar por import HTML. Quando eu dou Enter, percebam que ele abre essa caixa de informação sobre a função. Isso é muito importante para a gente, porque a gente vai seguir exatamente o mesmo exemplo da nossa caixa de informação. Então, aqui na minha caixa, os meus parâmetros eles estão divididos por vírgula. Talvez para vocês o delimitador seja ponto e vírgula, e vocês vão ter que seguir o exemplo da sua caixa de informação sobre a função, tá? Então, aqui eu vou começar colocando as minhas aspas, eu preciso copiar aqui o endereço da URL que eu vou utilizar, vou colar aqui, vou fechar as minhas aspas, vou colocar uma vírgula e aí eu vou para o segundo parâmetro, que é indicar se é tabela ou lista. Vejam que aqui no meu exemplo, o table ele está entre aspas, então eu vou seguir esse mesmo padrão, essa mesma sintaxe e vou colocar aqui também entre aspas, table.
Vou dar mais uma vírgula e aí agora eu preciso colocar a posição da tabela na página. A gente viu que ela estava na terceira posição, então eu vou colocar o 3 aqui e vou fechar os meus parênteses. Se eu der Enter, ele já captura aí a tabela e estrutura essa tabela dentro da minha planilha. Agora vamos para o nosso segundo exemplo. Eu vou agora pegar as informações dessa página de deputados estaduais de São Paulo. Vejam que nessa página eu tenho uma lista de todos os deputados que passaram pela LESP, tá? E o que eu quero é exatamente capturar essa informação. Eu preciso primeiro saber se isso aqui é uma tabela, se isso aqui é uma lista, né? Tem cara de tabela novamente, mas vamos lá utilizar o nosso Web Inspector. Então eu venho aqui, eu vou acionar aqui o seletor, e aí eu vou lá em cima, no iniciozinho da minha tabela, e vou selecionar o trecho do HTML que representa esse elemento. Então vejam aqui, eu tenho de fato um elemento da classe tabela. Table class igual tabela, tá? Então aqui, ó, tá selecionando exatamente a tabela que eu quero. E a gente chegou à conclusão que isso é uma tabela, eu consigo usar o import HTML. Agora vamos ver em qual posição da página ela tá. Eu vou dar um Command F ou Ctrl F e aí vou colocar table. E se a gente for buscando, eu tenho duas tabelas, né? Eu tenho essa primeira aqui, que é essa tabela onde eu vou colocar os meus filtros, tá? E aí, logo em seguida, eu tenho a tabela que realmente me interessa, que é a dos deputados da Assembleia. Então, me parece que a tabela que me interessa está na segunda posição da página. Eu vou testar isso lá no meu import HTML, eu vou voltar aqui para o meu Google Sheets, vou abrir mais uma planilha, é só vocês utilizarem esse mais aqui embaixo. Adicionei uma nova planilha e aí vou repetir as minhas operações, igual import HTML, aí eu vou copiar aqui a minha página, vou colocar essa página entre aspas, né, o URL da minha página aqui, vou separar o meu parâmetro com uma vírgula, vou indicar que é uma tabela, vou colocar table e vou colocar a posição. Só a título de teste eu vou colocar o número 1, a gente sabe que não é, mas eu vou colocar 1 só para vocês verem que a gente pode errar a posição da página, tá? E não tem problema. A gente vai capturar uma outra tabela, mas se a gente vier novamente aqui na célula A1 e trocar esse 1 por 2, ele vai capturar a tabela que é a que a gente quer. E uma última dica para vocês, esses valores eles não estão consolidados nas células da minha planilha, tá? Se eu apagar aqui a minha célula A1, veja que tudo some, né? Porque na verdade o que eu tenho ali é uma função, eu vou dar um Ctrl Z aqui para voltar. Então o que eu preciso fazer para conseguir utilizar esses dados é consolidar esses valores nas células, tá? E para isso eu vou utilizar uma operação que é o colar especial. Então eu vou dar um Command A ou Ctrl A para selecionar toda a minha tabela. Aí eu vou dar um Ctrl C, Command C, e depois eu vou colar especial. E o comando do colar especial é Ctrl Shift V, tá? Não é só Ctrl V, que é geralmente o que a gente utiliza para colar, mas a gente também precisa segurar o Shift. Então, no meu caso é o Command, né? Então, Command Shift V. Colei especial e agora percebam que a minha célula A1 não traz mais a minha função, né? Ela traz o valor deputado. Se eu apagar essa célula aqui, os outros valores permanecem nas outras células, tá? Então não tem problema, eu consigo utilizar essa tabela agora. Esse é o Import HTML, vocês viram que é uma ferramenta muito simples e muito útil no nosso dia a dia para as nossas investigações.